Alô, amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube, que a posteriori a gente coloca lá para o estudo. Mas ao vivo aqui pelo Facebook da Federação, quase que não sai, né? Estamos convidando vocês para, junto conosco, estudarmos mais um Página Aberta, com um tema, né, pautado no ponto 49 do livro Pão Nosso, com o título Velho Argumento. Então, abram juntos comigo e vamos a esse estudo sempre riquíssimo, né, Mariluz? Com certeza, Queiroz. Então vamos a ele. É interessante que, estudando essa passagem de Atos, né, no Evangelho, eu fiquei muito assim impactada, Queiroz, porque pelo menos a mim, né, que quando li, não lembro dessa passagem, não lembrava. Atos dos Apóstolos, não lembrava dessa passagem. Porque ela é muito interessante, Queiroz, porque é a defesa, quando Paulo vamos dizer assim, queriam condenar Paulo, né? Queriam prender Paulo, e ele está diante do governador, Festo, o nome do governador, e ele vai fazer a sua defesa. Ele vai contar, nessa passagem, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, Paulo vai contar toda 26, a sua história. Isso, capítulo 26, né? O capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Ele vai contar, ele vai narrar toda a sua história e com detalhes o momento que ele conhece Jesus e o que acontece depois disso. Então ele vai narrando, né, essa história que todos nós conhecemos, né, de como antes Paulo era rígido na defesa, né, daquilo que ele acreditava, como ele tinha prendido injustamente muitas pessoas, e que naquele encontro com Cristo, em que ele fica cego e todos ficam ali, né, diante daquela luminosidade que apresenta, e ele pergunta: quem és? E aí ele diz: Jesus. E a partir daí ele vai trazendo todo o contexto do que aconteceu com ele para Festo, que está, vamos dizer assim, interrogando Paulo, né? E ele vai dizendo que levou primeiro a mensagem, né, àquelas pessoas de Damasco, né? Então, preguei primeiramente aos de Damasco e Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que fizessem penitência e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de penitência. E aí ele vai falando: e por essa razão os judeus, quando eu estava no templo, prenderam-me e intentaram matar-me, mas Deus veio ao meu socorro, né? E eu estou aqui dando testemunho da minha vida. E aí chega, Queiroz, no ponto anterior ao nosso versículo da conversa de hoje, que ele diz o seguinte: mas assistido pelo socorro de Deus, permaneço até hoje, dando testemunho disso a pequenos e grandes, não dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, que o Cristo padeceria, que primeiramente ressuscitaria dos mortos para anunciar a luz aos povos e às gentes. E chega o nosso versículo: assim falava ele, né, em sua defesa. E Festo, que era o governador que estava interrogando Paulo, fala em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Porque Festo conhecia a história de Paulo. Um homem letrado, um homem culto. Como é que ele estaria agora com uma conversa daquela, né? Então, o governador, diante da fala de Paulo, o convertido de Damasco, que encontrou, após aquele momento peculiar com Cristo, encontrou-se com a seu verdadeiro ser, a sua intimidade, né? E a partir daí faz uma transformação na sua vida. E aí, por isso
Estás louco? Eu acho tão interessante, né? Isso, aquele tempo, né? Há mais de 2000 anos. E interessante, né? A gente sabe que não há uma escolha de momento para o que a gente estuda aqui no Página Aberta. Eu simplesmente pego todos os livros, já falei isso aqui, da coleção Fonte Viva e saio um por um fazendo o tracejar no tempo, né? Capítulo a capítulo. Uma semana um livro, outra semana o outro e assim sucessivamente. E esse mesmo ponto, no grupo que a gente tem de estudo de mediunidade, na sexta-feira, ele, aberto aleatoriamente, ele também veio para a nossa leitura e reflexão. É tanto que quando eu abri, eu digo, gente, eu repeti ele de novo, coloquei de novo, porque aí depois me veio a memória que foi o que a gente abriu aleatoriamente semana passada. E aí vem essa semana isso. Eu até falei para Mari Lourdes, vamos ver o que é que a espiritualidade está buscando para nós, para nos alertar, para nos orientar, inclusive, nesse momento. Porque interessante que isso que aconteceu a Paulo lá atrás está muito na moda na atualidade. Você querer defamar, você querer desacreditar. Observou isso? Verdade. Não é? Não tinha feito essa na ligação. moda. Está muito na moda isso. E o que é que a gente vem fazendo, né? Com essas informações versus desinformações. Eu acho que é o cuidado essencial da mensagem. Porque muitas vezes afeta até a forma da gente enxergar o mundo. E isso traz um respaldo positivo ou negativo dependendo da situação. Porque a verdade, independente do que eu possa imaginar, do que eu possa querer, inclusive escamoteá-la ou cobri-la, ela surge. O tempo, o verbete que eu mais gosto de repetir quando o assunto é a verdade, é sobre a questão do tempo. Que ele sim é o advogado da razão. O tempo. Então, Emmanuel já começa no primeiro parágrafo a fazer essa advertência para a gente. Que é muito comum, Emmanuel diz, né? É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhe é imputada pelos círculos cientificistas do século. Quase que não sai, dá um troca, né? Mas vamos trazer para a realidade vivenciada hoje. É muito comum lançarem, né, àquelas pessoas de boa vontade meras pretensões, meras distorções da verdade e da realidade com vias, né, a querer ou desacreditar. Querer ou, de fato, desacreditar. Muitas vezes a sua forma de pensar, a sua forma de agir e a sua escolha a realizar. E, obviamente, isso vai imputar respostas vibracionais, né, das questões que estão sendo, digamos assim, movimentadas no universo físico e extrafísico, proporcionando muitas vezes ao progresso um entrave grande, porque como a gente já viu na questão, uma das questões de O Livro dos Espíritos, o homem ele não pode travar o progresso. E muitas vezes nós somos literalmente empurrados por ele. Mas, com o uso equivocado do livre-arbítrio, muitas vezes o que é que acontece? Nós
emperramos um pouco ele. A marcha fica mais forçada, como se o carro tivesse necessitando de andar na sexta marcha e a gente insistisse em botar a terceira e forçar o motor. Ele vai, mas a que preço? A que preço? Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente está aceitando e principalmente divulgando, né? Multiplicando. Porque, como Emmanuel nos lembra, quer falar alguma coisa antes? Não. Como Emmanuel nos lembra, o argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Agora eu vou deixar para você, porque isso aqui é a pura psicologia do momento evolutivo que a Terra está vivendo. Principalmente a nossa nação, né? Nação pacífica, nação onde se diz berço do Evangelho, né? Uma terra de promissão, com um hino belíssimo, né? Mas que, no momento, está com os seus irmãos digladiando uns com os outros, a pretenso de um ser mais do que o outro, ou de aquele querer que a sua verdade seja imputada à mercê do outro. E então chegamos ao momento, como eu já disse em algumas outras vezes, em algumas outras situações, o joio e o trigo cresceu. Então já dá para diferenciar uma coisa da outra. Aí o que vale é a minha verdade ou a verdade, que muitas vezes ainda, eu, como Emmanuel diz aqui, vou ler de novo, é um argumento velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacente com os próprios erros, né? Então, esse momento aqui é o que a gente precisa, eu acho que ter mais atenção no tocante à responsabilidade individual de cada um de nós para o que estamos fazendo ou deixando de fazer, aquilo que a gente está discutindo, né? E de que forma também a gente está buscando resolver. Porque muitas vezes, quando a gente também permite que os nossos erros inflamem os nossos argumentos, ao invés de a gente auxiliar, a gente afasta e a gente perde a oportunidade de contaminar com o exemplo, como Jesus o fez, o outro, para que o outro reflita. Então, a espiritualidade cada vez me deixa mais apaixonado, mais surpreendido. Como ela auxilia e como a gente tem que estar com olhos de ver e ouvidos de ouvir, não é? Isso é muito interessante, Queiroz, porque Emmanuel é muito profundo realmente nessa pequena frase, não é? E a espiritualidade mais ainda com a gente para repetir em 2 oportunidades. Pois é. Então, quando eu chamo alguém de louco, eu estou dizendo que ele está fora da sua razão, né? Fora do contexto das coisas. E se coloca muito esse termo quando alguém, através de uma descoberta de uma religião ou de algo, né, começa a fazer uma mudança, que foi o que aconteceu com Paulo, né? Quando Cristo faz aquele chamado Paulo, porque me persegues. A gente começa de fato a enxergar a verdade. Né? Quando, como eu estava dizendo, quando Jesus faz o chamado a Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí ele faz aquele questionamento, quem és tu? Senhor. Né? E aí ele diz, eu sou o Cristo a quem tu persegues. A partir daquele momento, há todo um processo em Paulo para uma mudança efetiva. Né? Quando ele diz aqui, o argumento é belíssimo por parte de quantos
pretendem fugir à verdade. Porque nós nos apegamos às ilusões do mundo, às realmente Perfeito. ilusões que estão ligadas ao prazer imediato. Então o Cristo, ele traz uma proposta. Ou mesmo, Mary, a questão do orgulho. Sim. Que eu não posso ser contrariado, eu não devo estar errado. Porque Tem o muito essa questão orgulho, também. ele traz um prazer, porque as coisas vêm para mim. Então, o prazer nesse sentido, né, desse bem-estar. Quando Cristo traz o seu projeto de Boa Nova, esse projeto espiritual da Boa Nova, ele traz um caminho que o ser vai percorrer para encontrar o seu verdadeiro eu. Que na psicologia a gente diz que é encontrar o seu eu profundo, o seu self, né? Então, só que nós temos, Queiroz, infelizmente, muitos falsos selfies, ou seja, pessoas que se acham, né? Muitos de nós, que nos achamos que já estamos num desenvolvimento tal. E quando vemos alguém quebrar os paradigmas sociais no sentido, por exemplo, como Paulo fez, né, que estava numa hierarquia política, religiosa da época, ele abandona tudo isso, faz um movimento introspectivo, ressurge das próprias cinzas e começa um novo caminhar. Não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quantos de nós temos a coragem de fazer isso? De botar em xeque os nossos prazeres mundanos, de olhar o outro como um irmão, de sermos capazes de lutarmos realmente, como o Cristo o fez na sua época, pela verdade. Ou mesmo, Mary, sair da zona de conforto. Sim, claro. Porque existe também uma questão de comodismo, de acomodação, que nos faz, eu não sei se a expressão correta seria ser covardes, mas não querer encarar com mais energia, porque não é encarar de frente no embate, mas com mais energia, né? As questões. Porque o envolvimento, ele é primordial. Tudo na vida você só resolve se envolvendo. Sim. Se você não se envolver, se você simplesmente cruzar os braços, como está na própria codificação, tem uma das questões de O Livro dos Espíritos que fala muito bem isso, ou Evangelho, não me lembro bem agora, mas é claro quando ele diz que os bons, eles simplesmente pelo fato, eu acho que é no Evangelho, de cruzar os braços e nada fazer, ele já tomou um posicionamento e já está deixando de contribuir com a melhoria, né? Com a dinâmica do progresso, como deveria ser, como eu falei, na marcha adequada, né? Então, a gente tem muito disso muitas vezes. Obviamente, cada um com as suas limitações e os pesos também, porque ninguém está aqui para julgar ninguém, obviamente, mas existe, né? A gente tem que também compreender as pessoas, porque muitas vezes os cargos têm peso, né? Muitas vezes os cargos têm peso e a responsabilidade é sempre maior. Muitas vezes aquele que está solto, ele tem mais flexibilidade, porque literalmente diz aquela, eu não tenho nada a perder. Mas aquele que tem um poder, né, um poder de influência, ele é detentor da palavra, ele tem um cargo de mando, esse tem que ter muito mais cuidado, porque a responsabilidade dele atinge um compromisso com a lei mais forte, mais firme. Mas isso também não quer dizer que ele deva ficar omisso. Mas o como agir, eu acho que isso é o primordial, que só o diálogo vai nos fazer chegar ao denominador. Tem uma frase, Queiroz, muito bonita, de Martin Luther King, que ele diz assim:
O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. É verdade. Né? Então, e Paulo aqui foi chamado de louco porque justamente ele não quis silenciar. Porque outra coisa, quando ele encontrou-se, né? Quando ele encontrou-se ali na sua estrutura e abriu mão da estrutura egóica de um homem de poder para que ele pudesse realmente divulgar a verdade. Qual era a verdade? Né? O Cristo traz a boa nova, uma boa nova de esperança, mas uma boa nova onde o amor era o objetivo. O centro de tudo. Exatamente. Sem sombra de dúvida. O objetivo. Então, ele, a partir desse encontro, ele não se cala. Ele vai passar a não só levar a boa nova, mas a acolher todos aqueles que sofriam, que estavam à margem. Mas aprendendo a não se preocupar com o que era lançado de anátema com relação a ele. E também compreendendo, porque em muitas circunstâncias, por isso que a recomendação agora para a gente poder se espelhar melhor é lermos Paulo e Estevão. Né? Quem já leu, relê, e quem não leu, leia. Como diz o meu amigo Cazuza, a gente não pode perder uma reencarnação, porque a gente perde uma reencarnação se a gente não lê Paulo e Estevão. Porque de fato é um livro belíssimo e vai mostrar quanto Paulo realmente ele se preparou. Porque até mesmo e principalmente dentro do meio apostólico do cristianismo nascente, teve incêndios, né? Teve muitos embates que poderiam, se fossem levados à resolutividade por outras vias, destruir o cristianismo nascente. Mas Paulo aprendeu a compreender e fazer aquele jogo de cintura, né? Que é o que a gente deve entrar no processo, mas sempre sendo firme, sempre sendo firmes. E olha o que Emmanuel diz. Deixa eu só... Não, só para concluir essa fala. É aquilo que você disse, a frase que você fez. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Perder tempo. Isso não constitui razão para contendas estéreis, né? Então a gente precisa realmente se espelhar em Paulo e ir adiante. É Livro dos Espíritos mesmo, Isso, né? é Livro dos Espíritos, questão 932. Kardec pergunta: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja o dos bons? Por fraqueza destes. Dos bons, fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Perfeito, né? E é tudo que a gente precisa, mas a gente tem que aprender o bom combate, a forma de o fazer, né? A dinâmica que a gente não está acostumado. E isso vai ser preciso sairmos da zona de conforto para uma realidade, porque o Espiritismo ele está aqui e é na própria obra que a gente vê isso, kardeciana, não é obra acessória não. Que o Espiritismo veio para modificar a sociedade. E como modificar uma sociedade? Eu sei que as gerações sempre vão trazer melhorias, mas a que preço? Né? O que devemos fazer? De que forma podemos nós contribuir? Porque o Cristo não vai fazer por nós o dever que nos compete. E essa questão aí, 932 de O Livro dos Espíritos, é fundamental para que, como dizem, né, a gente saia do armário. E de fato, não é o grito da guerra, não é o embate cara a cara com o outro, perdendo e se
Eita. Encolarizando. Ficando com raiva. Né? Ficando colérico. Pronto. Não é isso. Mas é a forma da ação. Nós temos grandes baluartes que nos podem ensinar. O Martin Luther King, que você citou, Madre Teresa de Calcutá. Gente, os exemplos de Madre Teresa diante das adversidades. O próprio Chico, que até no movimento espírita, meu Deus, se ele fosse dar conta do que o movimento espírita jogou de anátema contra as questões dele, contra o trabalho dele, a obra não estaria aí da forma que está. Então a gente tem esses exemplos. E repito, o próprio exemplo do Paulo. Leiamos novamente Paulo e Estevão, né? Essa obra belíssima que Emmanuel nos deu, para que a gente possa realmente fazer a parte que o Cristo espera de nós. E aí ele continua, Queiroz, dizendo, muitas vezes... Para provar que o Cristo não era omisso. O próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. É tão interessante, né? Porque imagine, eu fico imaginando, há 2000 anos, um homem com a sua força, né? A força que o Cristo tinha, a força moral, mas envolvidos numa simplicidade. Toda a sua intelectude, saber, ciência. Exatamente. Tudo no ápice, né? E trazendo com força, porque ele falava a verdade, e trazendo uma fala de amor, misericórdia, fraternidade, perdão. Imagina o que era para aqueles homens ditos, polidos e entendidos das leis mosaicas, o Cristo dizer para perdoar os inimigos. Mostrar outra face. Então, tudo isso na mente daquelas pessoas, esse homem é louco. Mas o que me chama a atenção é que até hoje, alguém que possa ter um discurso apaziguador, ainda é chamado de louco. Ou covarde, né? E aí Emmanuel continua dizendo, numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, ante a corte providencial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. Então era algo realmente onde Paulo estava inserido, conforme você falou, muito grave, mas ele não se omitiu do momento, né? E aí ele vai dizendo, né, que a Assembleia tocava-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, né, que é o governador que estava interrogando ele, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, porque todos conheciam quem era Paulo, né? E aí, Saulo, né? Ele fez o que hoje está na moda. O que foi que Festo fez? Vamos ver. Lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime, o ardoso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras. E Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Ou seja, ele buscou, na virtude de Paulo, uma deturpação. Ele deturpou a virtude de Paulo, o conhecimento de Paulo, e jogou o anátema, para dizer que Paulo, ao invés de ser uma pessoa que merecia respeito, deveria ser rejeitado porque não estava no senso de suas faculdades mentais. Olha que distorção. E infelizmente, meus irmãos, é só o que a gente tem visto ultimamente.
distorções e comprometimentos para com a verdade. E se a gente não tiver firmeza, eu pergunto, o que será de nós? O que será de nós? Porque a espiritualidade, ela está fazendo a parte dela. E ela vai usar qualquer coisa que estiver do nosso testemunho, da nossa produção, para que o progresso siga. Mas tem um preço. E nós teremos que pagá-lo. Sobre que situação, sobre que vertente? De alegria, de satisfação ou de dor e sofrimento? Verdade. Porque Deus não vai deixar de escrever, mesmo nas tortuosidades dos caminhos que a gente escolher. Deus escreve certo. O dito popular, ele é claro, e eu concordo plenamente com ele, e o Espiritismo me elucida para entendê-lo. Deus escreve certo por linhas tortas. Então... Olha, Queiroz, que frase do Espírito Miramês, analisando a questão 932. Ele bota o título Maior Influência. Ele diz, se desejas melhorar, pensa em Jesus, fala com Jesus, anda com Jesus, trabalha com Jesus, mas acima de tudo, vive os preceitos do Mestre, como ele viveu. Desta forma, conhecerás a verdade e ela vos libertará. Conhecendo a ti mesmo. Fantástico. Fantástico. Pois é. E Emmanuel termina dizendo, recorda, pois, o abnegado batalhador, falando de Paulo, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. Olha como Emmanuel também é enfático nesse sentido. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. E aí, o que é que nós vamos resolver escolher, meus irmãos, de caminhada? O que Miramês nos concita ou a não ouvir também a advertência de Emmanuel no tocante ao que vem ao encontro da verdade? Né? Porque aí a gente pode fechar, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o valor do preço, aí essa quantificação, somos nós que daremos. Porque ela virá cedo ou tarde. Mas aí, eu digo e repito, ninguém está aqui para sofrer. Mas se a gente escolhe esse caminho, e aí, então a gente está sintonizando com o que há de vir. Né? Mas a gente pode, há tempo, a espiritualidade, da mesma forma com que o Cristo nos advertiu, há 2000 anos atrás, no próprio, usando João, né, como instrumento no Apocalipse, usando no Velho Testamento também tantos e tantos outros profetas com mensagens de advertência, constantemente nós estamos recebendo advertências da espiritualidade no tocante às nossas escolhas e o que deveríamos escolher. Eu fico com Miramês. Por favor, Marilude, repita de novo, porque eu acho que isso aí é tudo que o nosso coração precisa. Se desejas melhorar, pensa em Jesus, fala com Jesus, anda com Jesus, trabalha com Jesus, mas, acima de tudo, vive os preceitos do Mestre,
como ele viveu. Desta forma, conhecerás a verdade, conhecendo a ti mesmo. Miramês. É isso aí. Eu acho que fecha com chave de ouro o nosso estudo de hoje. Não há necessidade de delongarmos mais. Como sempre, temos um poema para consolidar. Bendito sejas sempre. Sempre. Maravilha. Bendita seja sempre mão fraterna, que distribuis caminho afora, a segurança, o teto, a proteção e a mesa, para sanar a dor da penúria que chora. Benditas sejas pelo pano amigo, que entreteces ou limpas a contento, suprimindo a nudez de quem vai pela estrada até a injúria do pó sob os golpes do vento. Bendita sejas no despreendimento com que dás as moedas em sentido profundo, no louvor ao trabalho e no apoio à bondade, reduzindo a aflição e a tristeza do mundo. Bendita sejas na abnegação, sem que louros quaisquer busquem ou vices, quando estendes as bênçãos da esperança aos irmãos fatigados e infelizes. Bendita sejas pelo reconforto na generosidade doce e franca, quando levas consolo e lenitivo àqueles que a doença humilha e espanca. Bendita sejas na fidelidade com que te santificas no amor puro e resguardando a infância desprezada, edificando as bases do futuro. Bendita sejas pela ideia nobre com que gravas o bem na frase que te encerra, iluminando o verbo onde o verbo se inscreva para a sublimação de toda a terra. Bendita seja sempre, mão criadora. Em ti, a caridade atingindo apogeus, revela em toda parte o sol do entendimento, a grandeza da vida e a presença de Deus. É isso aí, belíssimo. Então o recado está dado, né? E eu coloquei aí novamente, enquanto Mariluz estava no poema, a questão 932 e o texto de Miramês a respeito da melhor escolha. É isso aí, meus irmãos. Um beijo no coração. Jesus, ontem, hoje, amanhã e sempre. Até quarta-feira que vem, 20 horas, para mais um encontro com o Página Aberta. Fiquemos na paz. Até lá, um grande abraço. Cheiro no coração.